resenha dos sonhos, a gente vai falar sobre Nildriene, o pergaminho. Esse livro é do autor Manuel Batista, autor nacional, foi publicado esse ano pelo Novo Século sobre o selo Talentos da Literatura Brasileira. É um mundo de fantasia e em vários vídeos as pessoas pedem aqui embaixo para eu indicar livros de fantasia, pedem para eu fazer top 5 de novos universos, me indicam livros de fantasias e eu quero que vocês, que estão sempre me pedindo isso, que normalmente é o público masculino do canal, que prestem atenção nesse vídeo, porque esse é um livro a ser recomendado e eu acho que vocês vão gostar, além do fato de que no final do vídeo vai ter sorteio, então fiquem ligadinhos aí. Eu vou começar fazendo a resenha de uma forma diferente, porque eu terminei esse livro com 2 grandes sentimentos e eu terminei e vim logo gravar a resenha para não perder isso. E eu gostaria de passar logo as minhas impressões antes de eu apresentar a história para vocês, porque tem gente que não assiste resenha até o final e eu não quero que isso se perca das pessoas não saberem isso, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é uma coisa super positiva. O universo criado pelo Manuel Batista, o universo de Nildriene, é um dos universos mais amplos, complexos e densos que eu conheci esse ano. E eu acredito que faça parte do top 10 das coisas de fantasia que eu li em toda a minha vida de leitora. E eu acho que isso por si só merece a atenção de todo bom leitor de fantasia, principalmente porque a gente tem aqui um autor nacional, que dentre os autores nacionais que eu li esse ano, eu colocaria ele do ladinho ali do Eduardo Spohr, e colocaria ele do ladinho do G. Brasman e do G. Norris, que escreveram as crônicas dos Senhores de Castelo, tá? Que também foram resenhados aqui no canal esse ano. Só que eu fui obrigada a dar somente 4 estrelas para esse livro por causa de um conflito que eu entrei muito grande com relação à história. E aí aqui também eu vou usar 2 grandes universos fantásticos para fazer essa explicação para vocês. Eu acho que as Crônicas de Gelo e Fogo não iam ser as Crônicas de Gelo e Fogo se além do mundo que o George Martin criou, a história não fosse tão boa e tão concisa e tão cheia de detalhes. E eu acho que O Senhor dos Anéis, o Hobbit, não ia ser tão bom se a Terra-média não tivesse a história do Frodo, dos elfos, dos anões, desses reis todos que estavam brigando lá pela posse do reino novamente, em cima da Terra-média. Eu acho que grandes histórias fantásticas são feitas de 2 grandes e bons elementos: o universo criado e a história que vai unir uma coisa com a outra. E aí, é dizendo isso que eu fiquei com um pesar de eu não ter, durante toda a leitura de Nildriene, aquela explosão que todo leitor gosta de ter. Que é aquele momento onde tu para assim e tu diz, puta que pariu, o que aconteceu, sabe? Ou o que vai acontecer agora. Isso não aconteceu em Nildriene. E eu terminei o livro muito chateada, porque eu tava me encaminhando para dar 5 estrelas para esse livro, de forma muito merecida, por causa do universo, mas eu achei que a história não correspondeu à expectativa total do livro, sabe? Quando tu apresentou um universo que era lá em cima e a tua história tá aqui no meio do caminho, sabe? Faltou alguma coisa. Eu acho que faltou decapitarem Ned Stark, faltou o Gandalf desaparecer, faltou o Frodo quase cair lá no vulcão. Faltou. E de forma alguma eu acho que isso vai fazer vocês desistirem de ler essa história. Eu acho que muito pelo contrário, talvez incite, porque é um universo que tem muito a crescer. Esse é uma série, então a gente vai ter livros pela frente, e eu acredito que se o Manuel Batista apresentou todo esse nível de universo aqui, ele tem condições, muitas condições, de trazer um segundo livro onde a história vai ser o foco principal e onde a história vai conquistar o leitor. Então, assim, eu dei 4 estrelas, queria muito, muito, muito ter dado 5 estrelas. Eu terminei o livro e vim direto gravar a resenha. E fui falar lá no grupo de booktubers que eu não sabia nem direito o que eu ia falar nessa resenha, porque eu tava muito chateada. Porque eu queria muito ter dado 5 estrelas pra esse livro, mas ele não me deixou eu dar 5 estrelas pra ele. Mas eu acho que só pelo fato de ter um universo tão complexo, ele merece a leitura e merece o voto de confiança no autor de que ele vai trazer num livro 2 uma história que tenha sim um elemento que vai tirar o fôlego do leitor. Então vamos à história. Esse é um livro com muitos personagens e o autor começa trazendo um capítulo com cada personagem no início do livro, o que fica bastante confuso e louco. Eu comecei a fazer colas, deixa eu mostrar pra vocês. Comecei a fazer colas com os nomes dos personagens, porque senão eu tava me perdendo. Eu começava o capítulo 8 achando que ele tava falando do cara que ele já tinha falado, na verdade ele tava falando do outro cara.
Então são vários personagens, se a gente for somar aqui, a gente vai ter uns 20 personagens importantes na história, e isso por si só já é um diferencial também. E a gente vai ter os primeiros capítulos focados nesses personagens, e depois, quando a história se unir, que esses personagens vão se encontrar de alguma forma, a gente vai ter o foco, então, numa terceira pessoa, às vezes tendo visões pessoais de cada um, mas com foco na terceira pessoa. A história desse livro é a história do universo de Nildrin, o mundo de Nildrin, que é um lugar onde existem vários continentes. Nesse continente existem várias raças, existem várias religiões, existem vários tipos de magia, e existem vários reinos. E nesses reinos, cada um desses reinos tem a sua especialidade, digamos assim. E, obviamente, tem o reino da luz e tem o reino das trevas. A gente vai ter Asenhar como o reino das trevas e Skylos como o reino da luz. E a gente vai ter um grupo de mineradores, então, no início desse livro, que eles estão explorando a caverna antiga, que é uma enorme caverna cheia de túneis em busca de minério, e eles acabam se esbarrando com algo lá dentro que é muito poderoso e muito valioso. Só que eles terem entrado lá, acabou libertando uma energia gigantesca, que acabou irritando todos os monstros e criaturas que viviam dentro daquele lugar, e todos os mineradores, com exceção de somente 2, foram mortos. Saindo dessa caverna e tentando retornar para sua vila, um desses mineradores ficou um pouco ganancioso e acabou matando o outro, sabendo que agora ele detinha o conhecimento do que tinha naquela caverna e ele poderia lucrar muito com isso. Porém, sabendo que ele não poderia voltar sozinho para lá para enfrentar todos esses monstros e criaturas, ele acaba fazendo um mapa e anuncia para todo mundo que ele tem esse mapa para vender. E aí as mais diversas pessoas vão se interessar, inclusive o pessoal lá do Reino das Trevas, que tem muito interesse nesse artefato que está escondidinho lá nessa caverna, que logo depois a gente vai descobrir que é o pergaminho, que pertenceu ao maior mago de Nildrin, que era um cara super poderoso, e aparentemente ele deixou as suas grandes magias e todo o seu poder armazenado nesse pergaminho que está escondido lá na caverna antiga. E essa história acaba se espalhando então pelo reino, e tudo isso vai acontecer no reino de Nalin, que é um reino que é comandado por uma rainha que acabou perdendo o marido dela por um combate que ele teve com o Reino das Trevas, com Asenhar, e ela acaba ficando sabendo disso, dessa situação que está acontecendo, com a chegada de um grupo, com a reunião de um grupo, e aí é óbvio que ela precisa mandar uma comissão do reino dela para esse lugar, para essa caverna, para que eles cheguem lá primeiro e peguem o pergaminho primeiro. Porque se o reino de Asenhar pegar esse pergaminho primeiro, vai desencadear num caos. Quem é essa equipe? Essa equipe vai acabar sendo formada pelos personagens que a gente vai ser introduzido no início do livro, que são o Rex, que é um discípulo de um cara super poderoso, super importante do reino, que ajudou a combater a última guerra que eles tiveram há 200 anos atrás, também com o Reino das Trevas. E aí esse cara que treina ele, que eles vivem super afastados num outro continente, manda ele pra Nalin pra entregar uma carta pra essa rainha e pra então ele estar nessa comitiva que vai em direção à caverna. O outro personagem é o Ristran. Ele é um garoto super alto astral, super jovem. Ele saiu da cidade dele porque ele queria se alistar na milícia, que é o grupo desse reino que manda exploradores então para buscar objetos por todo o reino. Então ele queria ter essa oportunidade de viajar e ainda servir o reino de Nalin. Então ele vai para lá, ele tá super otimista, ele quer muito participar. A gente vai ter o Carson, que é um garoto que cresceu sendo meio excluído e o objetivo dele era se tornar um herói. Só que um dia ele acaba entrando num conflito com 2 homens para salvar uma prostituta que estava sendo atacada, e ele acaba matando esses 2 homens, e isso em Nalin é extremamente proibido. Então ele acaba sendo preso. Mas, porém, por ter um bom comportamento e ter feito aquilo, obviamente com boa intenção, ele acaba sendo liberado um pouco antes, e o chefe da guarda indica ele então para que ele se aliste nessa milícia e aguarde uma próxima missão para que ele tenha um emprego e possa ter como se sustentar. O outro personagem, que é o Hans, ele é um cara que faz parte do grupo especial ali, da tropa de elite do reino de Nalin, só que ele tem um gênio muito forte, ele é meio piradinho, ele gosta de matar, e isso não condiz com as normas de Nalin. E aí o cara que é chefe dele acaba rebaixando ele, então diz: você vai ficar esperando nas milícias, quando sair uma próxima missão, você vai ir na missão. A gente vai ter o Killet também, que é um
paladino. Ele tá em Nalin por um motivo, pra proteger uma pessoa, e a gente não sabe bem o que ele tá fazendo lá e qual é o objetivo dele, mas ele é muito importante, e depois também a gente vai saber que ele também é um cara muito poderoso. E a gente vai ter o Damian, que é um meio-elfo, que ele faz parte da nobreza, e também é um dos conselheiros dessa rainha, e vai ser quem a rainha vai nomear para ser o líder dessa missão. E aí, quando a rainha pede para unir um grupo, esses personagens vão todos se unir junto com a presença da princesa Loris, que é a filha do rei de Skylos, que veio junto com outras duas clérigas. Aí junto com o Mike, que também é um outro lutador, um menino de rua que também se inscreveu na milícia, e junto com outros dois caras que faziam parte da guarda real, a Mistia e o Hunt, vai se formar uma equipe de 15 pessoas. Esses 15 personagens que têm muito pouco em comum, mas que têm o mesmo objetivo, que é chegar a essa caverna antiga e recuperar esse pergaminho, eles vão sair em busca dessa missão, mas somente alguns deles vão saber a verdade sobre a missão e vão saber que também a equipe lá do grupo das trevas lá de Asenhar já tá indo, já saiu na frente deles e que eles precisam chegar lá primeiro, e eles não fazem a menor ideia porque eles não têm mapa, eles não sabem como encontrar esse pergaminho, e eles também não fazem ideia do que eles vão encontrar nessa caverna antiga. Então acho que vocês repararam que é muita gente, é muito personagem, é muita história acontecendo. E a gente vai andar então por muito tempo, a gente vai entrar em lugares sombrios e a gente vai vivenciar a caverna, que não é um lugar muito bacana não. E a gente vai vivenciar com esses personagens todos. Cada um tem uma personalidade diferente, cada um tá ali por um motivo e tem uma utilidade diferente nessa história. E é claro que também, além desses personagens, a gente vai conhecer um pessoal lá de Asenhar, do pessoal das trevas, que também vai ser muito importante para essa história. E aí você junta tudo isso, você tem um grupo de quase 20 personagens, onde a gente não tem um protagonista definido, ou dois protagonistas, a gente tem vários protagonistas, e a gente tem uma história super complexa, num universo super complexo, que tem muita coisa para mostrar pra gente. E aí entra a minha segunda consideração, que é com relação à edição desse livro. Eu, inclusive, já comentei isso com o autor, que eu senti falta de duas coisas que eu considero muito importantes em todos os livros de fantasia. A primeira delas é um mapa. Eu não fazia ideia da distância que esses personagens estavam percorrendo e da amplitude desse mundo, até eu ter a oportunidade de meio que vislumbrar isso através do próprio autor. E aí eu acho que falta isso para mostrar para o leitor o quanto o mundo de Nildrin é gigantesco. E a outra coisa é ter um apêndice onde fale, talvez, dos personagens, tá? Porque são muitos personagens, e de todo esse universo, falar das religiões, falar das raças, falar das magias, porque existe muita magia, a gente vai receber essas informações conforme os personagens forem usando essas magias, e às vezes a gente quer saber mais. O autor está disponibilizando vários contos e vários conteúdos extras no Facebook, mas não é todo mundo que vai saber disso na leitura, então eu acho que é importante. Eu achei esse livro muito legal, eu adorei o universo criado pelo Manuel Batista, mas como eu falei, esse é um livro que não levou as minhas 5 estrelas, porque faltou um momento boom na história, sabe? E o momento boom na história podia ter sido uma morte aqui, uma morte foda. Só que parece que o autor estava bem apegado aos personagens e ele não quis matar muita gente nesse livro. Sabe que de vez em quando é bom matar uns personagens aí pra dar uma sacudida na história, né? E eu achei alguns momentos, parece que é muito repetitivo, porque quando eles estão na estrada, fica intercalando entre os grupos. Fica intercalando entre o grupo de Nalin, fica intercalando entre um outro grupo que tá indo, e a gente tem algumas visões diferentes. E parece um pouco repetitivo as coisas acontecendo. Mas é um livro que eu super recomendo se você é fã de fantasia. Se você quer conhecer um mundo que é super complexo, foi escrito por autor nacional, que vai ter continuação, vai ser uma série de livros. Eu ainda não sei quando vai sair o próximo livro, mas eu espero que provavelmente ano que vem, de repente, a gente vai ter aí uma continuação de Pergaminho. E eu realmente espero que a história cresça tanto quanto esse universo que o Manuel Batista criou merece que cresça. E como eu falei pra vocês, é uma resenha que eu tô fazendo com 2 corações, porque eu queria muito, muito, muito ter vindo aqui dizer que esse livro é um livro 5 estrelas. Mas eu gosto sempre de ressaltar que essa é a minha opinião, tá? Ela não é a opinião do mundo, é a minha opinião baseada nas coisas que eu gosto, nas coisas que eu considero importante,
baseada na minha bagagem literária, baseada no gênero que eu gosto, que é fantasia, e eu conheço e gosto muito de ler fantasia, mas é a minha opinião. Eu recomendo você a ler o livro, porque eu acho que ele merece a leitura, principalmente se você for um fã de fantasia, e tirar suas próprias conclusões. Se você concordar comigo, ótimo. Se você achar que o livro é 5 estrelas já, sem precisar colocar mais, sem tirar nem pôr, ótimo também. O importante é que a gente leia, conheça e tire suas próprias conclusões. Eu vou aguardar a continuação, porque eu quero muito, muito, muito continuar acompanhando essa história. E é por isso que, em parceria com a autora, eu vou estar sorteando um exemplar de Nildren. Vocês vão receber este livro aqui. Eu vou deixar o formulário aqui embaixo. O sorteio vai ir até dia 14 de janeiro e o resultado vai sair no dia 15, que é uma sexta-feira. E aí o ganhador vai levar um Nildren pra casa pra poder conferir, ler e tirar suas próprias conclusões. Eu acho que esse vídeo ficou enorme, mas eu realmente queria contar todas as minhas impressões pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham chegado até aqui. Se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e até a próxima.